Uniclac. Fala galera que se liga no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Estou na área novamente, aqui o professor Edenilson Moraes na condução desse projeto pedagógico. E hoje vamos falar sobre as características socioculturais das populações indígenas. Então a gente vai apresentar um pouco das características do modo de vida dos povos indígenas que habitaram o território do atual estado de Pernambuco, isso antes da presença dos colonizadores portugueses. Então a gente vai entender. Na aula de hoje veremos as características socioculturais, a organização, a divisão social do trabalho, as práticas realizadas pelos grupos indígenas que habitaram o atual território de Pernambuco. Muito bem! Pessoal, o que eles chamam de sorte, eu costumo chamar de trabalho duro. Se você quer ter um grande desempenho no dia da prova, afinal de contas, a prova de história, as questões têm extrema relevância e vão definir o seu destino, vão definir o resultado da sua aprovação. Portanto, se você gabaritar a sua prova de história, você está com o pé dentro. Você já vai conseguir mais um passo significativo rumo à sua tão sonhada aprovação. Mas isso só vai acontecer se você tiver dedicação, se você tiver disciplina nos seus estudos. Então vamos lá, não vamos perder tempo, vamos acompanhar todo esse processo pedagógico para que você fique muito bem qualificado e competitivo neste certame, que vai ser concorrido, que vai ser muito disputado, milhares de candidatos disputando cada vaga. Mas se você acompanhar as nossas aulas de maneira criticiosa, não tenha dúvida, você vai chegar muito bem preparado, muito à frente da concorrência. A concorrência vai se descabelar de inveja, a concorrência vai ficar no desespero, porque você é o aluno LAC e vai estar muito bem preparado. Vamos lá, pessoal, características das populações pré-coloniais do estado de Pernambuco, os grupos indígenas que ocuparam esse território antes da chegada dos colonizadores portugueses. Então a gente pode chamar de populações pré-duartinas. Como assim pré-duartinas, professor? Olha só, em relação à história do Brasil como um todo, os grupos humanos que habitaram o território brasileiro antes do advento da conquista portuguesa, iniciada com a chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral em 22 de abril de 1500, são chamados de povos pré-cabralinos, ou seja, povos que já estavam nesse território antes da chegada de Cabral. Em relação a Pernambuco, nós também podemos denominar esses povos de pré-duartinos, ou seja, são populações estabelecidas nesta região antes da chegada de Duarte Coelho. Duarte Coelho Pereira, como você bem sabe, foi o primeiro capitão donatário da capitania de Pernambuco, também conhecida como Nova Lusitânia. Então vamos chamar esses povos aí que habitavam o território pernambucano de povos pré-duartinos, com destaque para os tabajaras e os caetés. Os povos que habitavam o litoral nordestino eram chamados genericamente de tupis, ao passo que os povos que estavam localizados mais no interior do território, na área que nós chamamos hoje de sertão nordestino, eram chamados de tapuias. Em relação ao litoral, presença de tabajaras e caetés. A propósito dos caetés, eles eram antropófagos. Eu até mencionei na aula anterior que os caetés devoraram o primeiro bispo do Brasil, o bispo Dom Pero Fernandes Sardinha, que estava em viagem de navio para Portugal. O seu navio acabou
afundando e ele conseguiu arduamente. Sardinha era um grande nadador, conseguiu chegar à praia, mas chegou à praia, foi capturado pelos índios caetés. Será que foi aí que inventaram aquele malfadado ditado: nadou, nadou, nadou e morreu na praia? Mas aqui ninguém vai morrer na praia não, pessoal. Aqui a galera vai até o final e vai ter um grande desempenho no dia da prova. Então, os caetés eram antropófagos. Eles realizavam rituais de antropofagia, onde devoravam carne humana. O bispo Sardinha foi devorado, né, pelos caetés. Apresentavam, então, esses grupos, essas populações pré-duartinas, apresentavam uma organização tribal e propriedade coletiva. Por exemplo, a terra era considerada um bem comum a todos os componentes daqueles grupos humanos. E cada qual tinha a sua função. Havia uma divisão social do trabalho. Geralmente os homens responsáveis pela caça, pela pesca, pela defesa do grupo. As mulheres responsáveis ali pelo preparo dos alimentos, responsáveis também pela agricultura, porque eles chegavam a realizar uma agricultura rudimentar. Perfeito? E as mulheres também cuidavam dos filhos. Então havia uma divisão social, uma divisão sexual do trabalho entre esses grupos humanos. A propriedade era coletiva e eles eram grupos seminômades. Grupos seminômades, porque a caça e a pesca eram atividades importantes de sobrevivência para esses grupos humanos. Então, evidentemente, quando escasseava a caça ou a pesca, eles se deslocavam. Mas eu posso chamar de seminômades porque esses grupos humanos chegaram a desenvolver uma agricultura rudimentar. Fizeram, por exemplo, a domesticação da mandioca. O que garantiu a sobrevivência desses grupos humanos foi também o desenvolvimento de uma agricultura com características primitivas. Eles foram os responsáveis pela domesticação da mandioca, transformando aí esse tubérculo numa importante fonte de alimento. Perfeito? E outra característica também foi o desenvolvimento da prática da coivara, que consistia na queima da mata, né, derrubada e queima da mata para preparar o solo para o posterior plantio. A propósito, essa prática da coivara, que foi criada pelos povos indígenas, acabou sendo assimilada pelos colonizadores portugueses. Eles também passaram a fazer a prática da coivara. Derrubavam a mata, depois ateavam fogo para depois virem com o cultivo de cana-de-açúcar. O que hoje nós sabemos que a prática da coivara, a queimada, empobrece o solo. Esses grupos humanos eram caçadores, coletores e pescadores. Como já falamos aqui nesta aula, as atividades econômicas que esses grupos humanos desenvolviam para garantir a sobrevivência do grupo eram atividades ligadas à caça, à pesca e também à coleta de frutos e raízes. Em relação à organização social indígena, nós temos o seguinte, pessoal: os índios que estavam estabelecidos na região litorânea do território eram chamados de tupis. Portanto, os primeiros grupos indígenas que se depararam com os colonizadores, quando os portugueses aqui chegaram em 1500, são grupos tupis. Eles estavam organizados em milhares de indivíduos que se estabeleciam em aldeias, e alguns desses grupos tinham práticas antropofágicas, aquele lance de devorar carne humana, não entendendo-se devorar carne humana para sobrevivência. Não é isso, pessoal. Quando eu falo aqui de práticas de antropofagia, eram rituais reconhecidos como rituais mágicos. Acreditava-se que devorando a carne de um inimigo,
as virtudes, as qualidades desse inimigo passariam para aquele que o devorasse. Se o inimigo era um guerreiro bravo, destemido, a bravura, a coragem desse inimigo morto e devorado passariam para aqueles que o devorassem. Portanto, eram rituais antropofágicos. E havia também laços de parentesco e linhagem entre esses grupos humanos. Então, olha só, os diversos grupos indígenas apresentavam relações conflituosas e relações complementares. Eu vou explicar para você o que quer dizer isso. Então, haviam vários grupos indígenas habitando o território de Pernambuco, antes da chegada dos colonizadores europeus. E esses grupos indígenas, evidentemente que eles, por vezes, apresentavam relações conflituosas, ou seja, dedicavam-se a atividades guerreiras. A guerra era uma atividade importantíssima dentro do contexto da vida desses grupos humanos. A guerra era uma atividade de importância vital para esses grupos humanos. Além disso, eles também tinham, por vezes, relações complementares. Ou seja, certas vezes eles faziam laços de amizade e estabeleciam parentesco, casando indivíduos de um grupo indígena com indivíduos de outro grupo indígena, como uma forma de fazer até mesmo uma aliança política. Perceba que então esses grupos humanos apresentavam, por vezes, relações conflituosas quando eles estavam em guerra. Afinal de contas, era nas guerras que se obtinham os prisioneiros que eram devorados nos rituais de antropofagia. Mas, por vezes, também haviam casamentos intertribais. Indivíduos de um determinado grupo casavam-se com indivíduos de outro determinado grupo, estabelecendo dessa maneira um sólido laço de amizade. Tá certo, pessoal? Havia a divisão do trabalho. Olha só como é que era a divisão do trabalho. Era por gênero e por idade. Divisão do trabalho por gênero e por idade, cabendo atividades específicas que eram realizadas pelos homens, geralmente as atividades relacionadas com a caça, a pesca, a construção de canoas, a construção das ocas, a edificação dessas aldeias. A atividade da guerra cabia ao homem, enquanto que as mulheres dedicavam-se a outras atividades, relacionadas com o plantio, relacionadas também com o manuseio dos alimentos e a própria educação dos curumins, os índiozinhos. Então, a divisão de trabalho era por gênero, trabalho de homem, trabalho de mulher, e por idade, de acordo com a faixa etária desses indivíduos indígenas. Lembrando ainda que na vida do índio haviam vários rituais de iniciação. A transição ali da fase de criança para adolescente, de adolescente para a fase adulta, haviam rituais ali de transição para que o curumim se transformasse no índio guerreiro, não é? Muito bem, pessoal. Lembrando que enquanto os tupis eram habitantes da faixa litorânea, os tapuias, que, segundo relatos dos cronistas da época, tinham um comportamento mais belicoso, ou seja, eram mais refratários ao avanço da colonização, tiveram uma resistência mais intensa, mais tenaz em relação à presença dos portugueses. Esses tapuias habitavam o sertão, habitavam o interior do território, é exemplo dos Cariri, perfeito? Que enfrentaram bravamente o avanço da colonização e acabaram sendo exterminados pelos portugueses. Muito bem. Agora, pessoal, vamos consolidar o que nós estudamos na aula de hoje sobre as características socioculturais desses grupos humanos, realizando questões padronizadas, questões elaboradas pela banca examinadora deste concurso. Afinal de contas, você precisa conhecer o modus operandi da banca.
Aí você não vai ter uma surpresa desagradável no dia da prova, muito pelo contrário. Você vai estar muito bem qualificado para chegar no dia da prova e, gabaritar, pessoal. Vamos ver então. Questão elaborada pela UPE-NET e a UPE, concurso da Polícia Militar de Pernambuco, do ano de 2016. Com relação ao tipo de organização social predominante entre os grupos indígenas que habitavam o litoral do atual estado de Pernambuco, no momento dos primeiros contatos com os europeus, assinale a alternativa correta. Então, presta bem atenção. A questão pede que você analise e interprete o tipo de organização social dos grupos indígenas habitantes do litoral. Você já lembra que quem habitava o litoral eram os tupis. O litoral do atual estado de Pernambuco, quando? No instante dos primeiros contatos com os europeus. Os primeiros contatos com os europeus, como você bem sabe, está cansado de estudar sobre isso, acontecem a partir de 1500, com a chegada da expedição de Pedro Álvares Cabral, que promove a conquista do território brasileiro. A partir de então, nós temos os primeiros contatos. Não é à toa que o período que vai de 1500 até 1530 é chamado de período pré-colonial, a fase dos primeiros contatos entre os colonizadores e os grupos indígenas. Nesta fase, não ocorre ainda uma efetiva colonização do território brasileiro. Os portugueses vão se dedicar basicamente à extração do pau-brasil e também ao envio de expedições guarda-costas para proteger o litoral e expedições ali para explorar também as potencialidades econômicas, expedições de reconhecimento deste território. Vamos às alternativas. Alternativa A. As tribos Tupi do litoral de Pernambuco pré-colonial possuíam uma população de algumas centenas de indivíduos, divididos em pequenas aldeias, espalhados pelos quilômetros da costa entre o rio São Francisco e o canal de Santa Cruz. Pessoal, o que está errado nessa afirmação é que aqui está dizendo que as tribos tupis litorâneas de Pernambuco estavam organizados em uma população de algumas centenas, era uma população de milhares de indivíduos. Milhares de indivíduos habitavam esse território. Olha só, para você ter uma ideia, calcula-se que a população existente no território que hoje é o atual Brasil, antes da chegada dos portugueses, no advento da chegada dos colonizadores, seja entre 3 e 5 milhões de habitantes. Então, nós podemos dizer que só na região que deu origem ao atual estado de Pernambuco existissem milhares de pessoas. Então, quando ele fala algumas centenas de indivíduos, está incorreta essa afirmação. Passamos, então, para a alternativa B. Já que nós descartamos a alternativa A, vamos para a alternativa B. Todos os grupos indígenas que ocupavam o atual estado de Pernambuco no momento da conquista praticavam rituais antropofágicos associados com o culto às divindades bélicas. Pessoal, muito cuidado quando você se deparar com essas afirmações generalizantes. Aqui diz que todos os grupos indígenas que aqui estavam, praticavam rituais de antropofagia. Boa parte deles realizava, mas todos aí você força a barra, aí força a amizade, amiguinho. Não dá. Nem todos os grupos indígenas praticavam rituais de antropofagia, ou seja, de comer gente. Mas comer mesmo, devorar, matar os inimigos e devorar. Perfeito? Nem todos os grupos praticavam rituais antropofágicos. Alguns não o realizavam. Letra C. Os grupos tupi
que ocupavam o território do atual estado de Pernambuco, no momento da conquista, se organizavam em tribos de caçadores nômades que cultuavam divindades representando espíritos da natureza como Tupã. Errada essa afirmação também, pessoal. Porque, olha só, esses grupos tupi não tinham essa atividade, não eram apenas nômades, nada disso. Eles tinham um comportamento semi-nômade, como a gente falou aqui na aula, pessoal. Afinal de contas, eles não tinham só na caça a sua fonte de sustento, a fonte de sobrevivência. Não, eles praticavam também a pesca, praticavam a coleta e uma agricultura rudimentar também. Por isso tinham um comportamento semi-nômade. Quando da chegada dos conquistadores, os grupos indígenas estavam ali numa fase, num contexto histórico que seria o neolítico, nós podemos dizer. Se a gente for pautar pelo estágio de evolução cultural, esses grupos indígenas estavam no neolítico. Por quê? Porque eles já conheciam uma agricultura rudimentar, cultivavam, por exemplo, a mandioca. E eles já praticavam a cerâmica, produziam artefatos de cerâmica, utensílios de cerâmica. Perfeito? Então está errado também a letra C. Vamos para a letra D. A maioria dos grupos indígenas que habitava a costa de Pernambuco no período da conquista era de língua tupi. Organizava-se em aldeias de milhares de indivíduos, cujos laços sociais principais eram firmados em linhagens e parentescos, onde a divisão de trabalho baseava-se principalmente em quesitos de gênero e idade. Exatamente como a gente falou na aula de hoje. A grande maioria dos grupos indígenas estabelecidos na região era de língua tupi. Organizavam-se em dezenas de aldeias com milhares de indivíduos. Tinha uma divisão de trabalho baseada em gênero e idade e apresentavam laços sociais de parentesco, linhagens e parentesco. Muito bem, está correto, alternativa D de dado. Temos ainda a alternativa E, os grupos indígenas Tapuia, que ocupavam todo o litoral do atual estado de Pernambuco, durante o processo de conquista, tinham suas estruturas sociais baseadas em linhagens e parentescos, divisão de trabalho por gênero e idade, praticavam agricultura sazonal e possuíam uma cultura na qual os principais valores sociais giravam em torno da guerra. Pessoal, essa afirmação até poderia estar certa, salvo uma palavrinha aqui que aparece. Qual é a palavrinha aí? A palavrinha mágica que coloca essa alternativa como incorreta. Litoral. Nós vimos na aula de hoje que os povos que se estabeleceram no litoral eram os tupis. Isso mesmo. Eram os tupis que estavam na faixa litorânea. Os tapuias estavam onde mesmo? Estavam mais para o interior. Estavam concentrados no sertão. Muito bem. Mais uma questão aí, padrão UPE-NET e a UPE. Os povos indígenas tiveram participação essencial nos processos de conquista e na colonização em todas as regiões da América. Na condição de aliados ou inimigos, eles desempenharam importantes e variados papéis na construção das sociedades coloniais e pós-coloniais. Citação extraída da obra Os Índios na História do Brasil, de Maria Regina Celestino Almeida. Então aqui essa citação da professora falou sobre a importância que tiveram os povos indígenas na construção, no processo da construção histórica da América. E aqui no Brasil não foi diferente, o Brasil não foi exceção a esta regra. Os índios apresentavam comportamentos
ora como aliados dos portugueses. Alguns povos indígenas foram cooptados e trabalharam para os portugueses, trabalharam na construção das aldeias, das vilas, na edificação de pontes, de estradas, e outras vezes esses povos indígenas também adotaram postura de resistência, de enfrentamento, de belicosidade em relação aos colonizadores. Exemplo, os tapuias. Os tapuias que enfrentaram o avanço da colonização, por exemplo, na Guerra dos Bárbaros, que é um assunto que nós iremos estudar posteriormente aqui no nosso curso no LAC Concursos. Em aulas posteriores falaremos sobre as principais características da Guerra dos Bárbaros, que foi um enfrentamento militar entre grupos indígenas, os tapuias do interior, contra os colonizadores portugueses na época da expansão da pecuária pelo sertão do Nordeste. Perfeito? Sobre a temática e a realidade apresentada no texto, assinale a alternativa correta. Qual é a temática, pessoal? A temática diz respeito à participação dos povos indígenas nos processos de conquista e colonização da América. Vamos procurar a alternativa correta. Alternativa A. Os maias organizaram, durante o século XVI, uma violenta reação à conquista espanhola. Não, porque olha só, quando da conquista espanhola, os maias já não tinham mais seu poderoso império, né? Cidades, estado dos maias. Essa civilização já estava em franca decadência quando da chegada dos espanhóis, porque os espanhóis enfrentaram os astecas na conquista do México e enfrentaram os incas na conquista do Peru. Alternativa B, os povos tapuia, diferentemente dos povos tupi, fizeram alianças com os colonizadores portugueses. Nananina não, justamente o contrário, pessoal, negativo. São os tapuias que empreenderam uma tenaz resistência em relação aos portugueses, colonizadores. Os tupis até chegaram a fazer alianças com os brancos, com os europeus, no caso os portugueses. Alternativa C. A ausência de povos indígenas no litoral da América Portuguesa facilitou o processo de conquista e colonização lusa na região. Errado também, pessoal. Nós vimos na aula de hoje. Onde é que estavam os tupis? Os tupis estavam estabelecidos na faixa litorânea, estavam no litoral. Os primeiros grupos indígenas que travaram contato com os colonizadores portugueses foram os tupis. Alternativa D. Os incas só foram conquistados pelos espanhóis no final do século XVIII. Errado também, pessoal. É no século XVI que os conquistadores espanhóis, liderados por Francisco Pizarro, dominaram lá o Império dos Incas, dominaram a região do Peru e passaram a explorar a prata nessa região. E a alternativa E, só nos restou essa, não é mesmo? Por exclusão, só restou a alternativa E como correta. Os tupis do litoral da América Portuguesa se dividiram. Uns se aliaram aos portugueses, enquanto outros se tornaram seus inimigos. É verdade isso aí, pessoal. Os grupos tupis, estabelecidos no litoral, na faixa litorânea de Pernambuco, eles se dividiram. Alguns grupos estabeleceram alianças com os colonizadores portugueses. Outros grupos resolveram partir para a luta, partir para a briga, para a guerra. E conflitaram com os colonizadores portugueses. Alternativa correta, letra E. Alternativa E. Muito bem, pessoal. É isso aí. Vamos concluindo a nossa aula de hoje, deixando o recado que cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. É o que afirmou o nosso saudoso Steve Jobs. É isso aí, pessoal, não pode deixar seu sonho para trás, não. Se o seu sonho é conquistar essa vaga, é conquistar a sua aprovação, vá em busca do seu sonho. Continue seus estudos com determinação, que certamente
o seu esforço será recompensado. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Clique Lac.